E a vida, ela sempre vai nos levar para o contrário do propósito principal de Deus, que é essa questão do amor, essa questão, essa troca de você se colocar no lugar do outro. A vida, ela sempre, se você seguir o conselho do profeta Zeca, que diz, deixa a vida me levar. Só 3 pessoas pegaram, porque muito crente aqui, aí não pega o negócio. Né? Graças a Deus ninguém escuta, mas quando diz deixa a vida me levar, a vida vai te levar para o buraco, porque não tem nada que a vida te ofereça diferente ou que seja melhor daquilo que Deus já reservou para você. Aí você fala, pastor, mas isso é lógico. Ainda assim, você está numa fase que os próximos 10 anos da sua vida vão ser determinados pelas decisões que você vai tomar nos próximos dias e meses. Vou repetir. Você está numa fase, né, eu dei uma olhada em vocês assim, tirando 2 ou 3 velhinhos que tem aqui, tem muito jovem adolescente. Né? Tem um velhinho aqui na frente, estou conhecendo ali, tem uns 3 aí, por aí. Carlos Ribas, né? Tem uns velhinhos espalhados, mas tem muito adolescente. Isso quer dizer que as decisões que vão mudar completamente, vão determinar o seu futuro, você vai tomar nos próximos meses ou nos próximos anos aí, que é casamento, faculdade, profissão. Hoje eu quero pregar para a regra, porque sempre tem exceção. Você fala assim, pastor, eu não vou profissão nenhuma, meu negócio é ser missionário nas aldeias aborígenes. Amém. Você é a exceção. Tomara que Deus te envie. Estou orando por isso, inclusive. Mas a regra é que você vai ter uma vida normal. Essa é a regra. Você vai procurar alguém para casar, porque você não vai aguentar ficar solteiro. Aí você vai se encaixar naquele versículo que, se está abrasado, é melhor casar. Geralmente você vai cair nessa. Aí não vai ter jeito, vai ter que casar. Aí, cara, essa é a regra. A exceção é um cara que falou assim, quer saber, eu vou viver para Deus, não vou casar com ninguém, não. Vou ficar... Essa é a exceção. Glória a Deus pelas exceções. Hoje eu vou pregar para a regra, que é quem vai casar, quem vai seguir uma vida normal, fazer faculdade, procurar um emprego, até porque se você não procurar um emprego, você não casa. Se casar sem procurar um emprego, você vai ser muito infeliz. Eu tenho uma experiência com o que eu estou falando. Então, eu quero pregar hoje para as pessoas, para os jovens, para os adolescentes que vão levar a vida que geralmente as pessoas vão levar. Só que qual é a vantagem? Você está em muita vantagem aqui. A vantagem é que as principais decisões da vida você ainda não tomou. Ou seja, você pode ser o próximo, não próximo, mas um dos presidentes da República, você pode ser o novo Steve Jobs, você pode ser um missionário, um grande pastor, você pode ser qualquer coisa que você quiser, porque você ainda não tomou as decisões que definem para onde você vai, o que você vai ser e etc. Por enquanto, você tem algum histórico. Alguns tiveram problema na infância, foram rejeitados pelos pais, outros sofreram algum tipo de abuso, outros tiveram uma infância normal, mas também morninha, então tanto faz, tanto fez, não tem nenhum sonho, não tem nenhuma expectativa. O máximo que você tem que lidar hoje é com um pequeno lastro, um pequeno histórico que você tem como jovem, como adolescente. Mas, na verdade, as grandes dores da vida, as grandes decisões, o que vai mudar tudo ainda está por vir. E é por isso que eu preciso ler com você hoje o que o apóstolo Tiago, no seu livro, no capítulo 1, nos orienta. Então, abre comigo, se você trouxe a Bíblia, ou o iPad. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 5. Nós vamos entender 3 coisas que a nossa geração hoje de jovens, de adolescentes, não tem. 3 coisas que, em geral, os jovens e adolescentes não têm. E se você tiver essas 3 coisas, você sai na frente. Se você tiver essas 3 coisas, você está garantindo as principais decisões da vida. Se você tiver essas 3 coisas, os seus próximos 10, 15, 20 anos vão ser no centro da vontade de Deus. Como nós ouvimos a palavra aqui do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, transbordar no Espírito Santo, está completamente ligado ao que nós vamos entender agora. Porque somente quando você está cheio, você consegue fazer o que nós vamos ler e entender. A Bíblia diz assim, a partir do versículo 5. Se alguém de vocês precisa de sabedoria, peça
a Deus, que a todos dá liberalmente e a ninguém nega. Presta atenção nisso. A primeira coisa que falta para a geração de jovens e adolescentes é sabedoria. Eu vou te explicar por quê. Eu quero continuar lendo. 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Segunda coisa que falta, fé. Todo mundo duvida de tudo. E a Bíblia diz que aquele que duvida é igual à onda do mar, que vai e volta, fica naquela vida. Vai e volta, lançar de um lado para o outro. Primeiro, falta sabedoria. Segundo, falta fé. O que é fé? Fé é aquilo que você revela acreditar quando está em apuros. Eu quero que você saiba que aqui dentro, esse momento lindo que a gente teve de adoração, você não mostrou nem um pouquinho da sua fé. Uma pessoa que se converteu ontem, entra aqui e adora igualzinho você adorou. Porque aqui a gente está num ambiente que somos conduzidos a isso. É natural que qualquer pessoa se adapte ao ambiente que está. Às vezes você nem gosta muito de um ambiente dançante. Aí você vai numa festa que você nem gosta, mas está tocando a música, o pezinho começa. Você vai se adaptando, né? Daqui a pouco o demônio vai tomando, aí você vai, pá. Aí você, que isso, Jesus? Vai, me segura. Você vai pedindo, por favor, Deus me segura, que você quer soltar. Né? Quando você vê, você está no meio da... Então, as pessoas, graças a Deus aqui não, mas por aí se adaptam muito fácil ao ambiente que estão. É isso? E aqui, então, a gente não revelou fé nenhuma, porque aqui a gente está num ambiente que todo mundo está fazendo a mesma coisa. Você revela fé no dia mau, no dia difícil, quando deu tudo errado, quando você está num lugar que ninguém acredita no que você acredita, quando todo mundo está apontando o dedo para você, quando você está humilhado, quando as pessoas falam que é mentira o que você está falando, ali você expõe o que você realmente acredita. Isso aqui é fé. Por isso que a Bíblia diz, em nada duvidando, porque quem duvida e a duvidar é um problema da nossa geração. Vamos falar sobre isso. Terceiro, não pense tal pessoa que receberá do Senhor alguma coisa. Você, nesse período de juventude e adolescência, vai pedir muitas coisas a Deus. Você vai chorar muitas vezes por namorado, por namorada. Senhor, me dá esse namorado, Senhor. Você fala, Senhor, me dá aquela princesa, Senhor. Esse dia chegou um jovem para mim e falou assim, pastor, ora por mim porque eu quero casar e eu não sei porquê, eu já tentei com 3 irmãs diferentes da igreja. Orei, apresentei diante de Deus, fiz tudo no esquema, como tinha que fazer, mas a irmã não quis, as irmãs, né? Eu olhei para ele, dei aquela olhada de cima a baixo e falei, amado, quando eu chamo de amado, é porque o nível é crítico. Eu falei assim, irmão, aí ele falou assim, tá normal. Eu falei, amado, eu falei assim, ih, rapaz, é crítico. Eu falei, amado, a única arma do feio é a oração. Eu sugiro que o amado ore. Vai ter que orar muito. E aí, você vai pedir muitas coisas a Deus. Você vai pedir, Deus, me ajuda aquele emprego. Senhor, me ajuda a entrar para a faculdade. Senhor, me ajuda a casar certo. Você vai pedir muitas coisas a Deus. Aí a Bíblia diz, no versículo 7, não pense que você vai receber alguma coisa de Deus. Por quê? Porque quando você pede duvidando. Será? Alguém aqui já andou em um carro com o aplicativo Waze ou qualquer outro te guiando no GPS? Alguém já teve esse? Gente, vocês estão muito tecnológicos, né? E aí, você está lá no Waze. Alguém aqui já dirige? Tem alguém que já dirige? Eu pedi para a polícia dar uma olhada no pessoal que levantou a mão. Só para a gente saber quem está dirigindo sem carteira. Então você dirige. A Waze fala assim, você não conhece nada aqui de Alphaville, aí você está aqui tentando achar a igreja. Aí você fala, vou botar no Waze. A Waze fala assim, a 800 metros, vire à esquerda. O que você faz? Fala a verdade para mim. Hã? Quer? Você vai, esquerda, vira, certinho. Aí quando você vê, você está aqui na igreja. Aí você para e ora. Deus, mostra para mim quem é a pessoa que eu tenho que casar. Aí Deus fala, a 30 metros à direita.
Aí quando tu olha a pessoa, tu fala assim, Senhor, eu preciso de 3 confirmações. Ah, peraí. Pro êxito vira o negócio. Pro êxito não fala. Peraí, me confirma. Senhor, eu quero 3 confirmações que eu tenho que seguir 800 metros à direita. Não, pro êxito você acredita. Para a voz de Deus você pede confirmação. Deus está falando contigo aí, irmão? Profundo? É. Mas com a voz de Deus a gente quer confirmação. Senhor, que chova hoje às 3 da manhã, que só molhe só esse pedaço. E você pede um negócio muito louco, assim, para não ter como. Principalmente se Deus te mostrou, a pessoa tem 2 dentes, né? Você fala, Jesus. Senhor, dá um sinal. Ah, Jesus. Versículo 8. Posso continuar? O versículo 8 diz assim, ó. Porque quem tem o coração dobre, o que é o coração dobre? Duplo sentimento, dupla vontade, duplo desejo, duplos pensamentos. É inconstante em todos os seus caminhos, ponto. Então, 3 coisas que estão faltando nessa geração. Sabedoria, fé e constância. Sabedoria para quê? Aí começa o livro do apóstolo Tiago começa falando o seguinte, ó, você precisa de sabedoria? Peça a Deus. Aqui está falando de idade? Sim ou não? Não. Então, sabedoria não é para quem é velho. Sabedoria é para quem pede a Deus. Anotou isso? Sabedoria não é para quem, agora eu tenho 45 anos, eu preciso ser sábio. Não, sabedoria é para quem pede a Deus. Se você tem 10 anos e começar a pedir sabedoria, você vai ser mais sábio que muita gente de 40. Porque o que a Bíblia diz é que se alguém precisa de sabedoria, você pede a Deus. Para que eu preciso de sabedoria? Porque sem sabedoria você vai escolher a faculdade errada. Você vai pelo que a amiga falou. Amiga, vamos fazer veterinária, é muito legal cuidar de bicho. Assim, né, amiga? Vamos, né? Senhor, me dá 3 sinais. Se eu ver um cavalo hoje andando, Senhor, no meio do Alphaville. Pai, nesse dia o desgraçado cavalo passa. Mas eu vou fazer veterinária de Deus. Desgraçado é desprovido de graça, né? O cavalo não tem direito de salvação, então ele não tem a graça. Só para você entender. Você vai achar que... Aí, se você não tiver sabedoria, você vai escolher a pessoa errada para casar. Vou casar com aquele... Gente, é muito gato, eu vou casar, gente. Gente! Miga! Não, vou casar. Não quero saber. 6 meses depois está no gabinete do pastor, enchendo o saco. Pastor, um homem bebe, um homem não trabalha. Mas não era um príncipe? Sem sabedoria você escolhe pelo que o olho vê. Só a sabedoria já viu o futuro. Porque diz Jó 28:12 que ela não habita na terra dos viventes. Ela está na eternidade, ela já viu tudo. Sem sabedoria você não sabe com quem anda. Na juventude, a gente quer andar com todo mundo. O problema é que a gente aprende inconscientemente com quem caminha. A Bíblia diz assim em Provérbios, não ande com um briguento, porque você vai aprender os seus caminhos e vai fazer um laço para a sua alma. O que é alma? Sentimentos, emoções, intelecto, vontades. Ou seja, você começa a andar com quem é briguento, inconscientemente você vai aprendendo tudo aquilo e vai fazendo um laço para os seus sentimentos, um laço para as suas emoções. A Bíblia diz também, quem anda com sábio vai se tornar sábio, porque você aprende com quem anda. Com sabedoria, eu sei quem anda e quem não anda do meu lado nessa fase. É uma fase que vocês precisam saber muito bem com quem andar. Porque as decisões mais sérias da vida vocês vão tomar agora, vocês não vão tomar. Eu tenho 36 anos só, eu sei que eu pareço ter 20, mas tenho 36. Ninguém riu porque... Com 36 anos, eu tenho um pouquinho a mais que você e todas as decisões da minha vida já estão tomadas. Agora eu só estou administrando o que eu já decidi há anos atrás. Eu casei há 12 anos atrás. Então, há 12 anos eu administro a decisão de ter casado. Eu fiz faculdade há anos atrás. Eu escolhi o que eu ia ser há anos. Ou seja, as decisões são... Você toma aí, um pouquinho depois da idade que você está, e vai ter que administrar o resto da vida essa decisão. Ah, mas se eu quiser...
Eu mudo. Porque quando o cara é adolescente, ele acha que é mal. Eu mudo mesmo. Eu sou mal. Eu faço medicina, depois desisto. Vai. 6 anos, 7 anos. Nem um amigo meu que fez medicina, quando estava na residência, falou assim, Tiago, preciso conversar contigo. Falei, e aí, rapaz, tá feliz? Está na residência? Então, é que meu sonho é ser fotógrafo. Eu falei, mas homem, você fez 7 anos de faculdade. Você não percebeu que você gostava de tirar foto na faculdade? Ele, rapaz, tinha uma tendência. Eu tinha uma tendência. Mas agora que eu tenho certeza que eu quero ser fotógrafo. Eu falei, meu Deus, mas olha o Jefferson. Jefferson, cadê o Jefferson? O Jefferson estava lá fora. Ali o fotógrafo. Faz assim para o pessoal te conhecer. Ali, ele queria ser o Jefferson. Por quê? Porque na fase da adolescência, você abre mão da sabedoria por causa das coisas que você está vendo. Mas a Bíblia diz que Deus não vê como você está vendo. Ele está atento ao coração. E sem sabedoria você não vai saber quem anda, como decidir, o que decidir e vai tomar as principais decisões da vida. Você vai ter que lidar com isso o resto da sua caminhada. Ah, mas depois eu separo. Já encontrei um versículo na Bíblia que me deu base. Separa. Você vai ver a dor que é. Eu não estou discutindo se você vai para o céu ou não, porque eu não quero nem entrar nesse assunto. Eu só quero que você saiba que você vai sofrer muito. Porque Deus criou o homem para amar e ser amado. E toda quebra de amor não está no plano de Deus. E você está na fase que daqui a pouco vai ter que tomar as decisões. E você vai ter que administrar essas decisões pelo resto da vida. Segundo o que a Bíblia diz. Quando você precisar, peça a Deus sabedoria. E se precisar, peça com fé, em nada duvidando. Porque se você duvidar, você vai ser como a onda do mar que vai de um lugar para o outro. Não pense, versículo 7, que você vai receber alguma coisa de Deus. Aí Deus já fala assim, ó, se você tiver dúvida no seu coração, quando vier falar comigo, não pense que vai receber alguma coisa. A dúvida não é uma possibilidade, a dúvida não é algo que tem que estar na agenda, que tem que estar no caderno de quem serve a Deus. Então, imagina se quando um homem como Steve Jobs teve a ideia celestial. Eu acredito que Deus revelou o iPhone para aquele homem, porque o que adianta a minha vida, irmão? Né? Foi Deus, foi um negócio de Deus. Né? Eu acho que o cara da Coca-Cola, do McDonald's, do iPhone, eu acho que foi uma coisa assim, realmente, revelação. Aí, você imagina. Ontem eu fui assistir o filme do McDonald's com a minha esposa no Netflix, né? Aí quando botou, minha esposa está grávida, e eu estou meio que grávido junto, estou cheio de desejo, estou enjoando no carro. Várias coisas loucas acontecendo. Aí, quando botou o filme, aí o cara começa a explicar como é que ele fazia os hambúrgueres, aí eu olhei para ela e falei, meu Deus, ela, calma, Tiago, a gente acabou de jantar, eu falei, Jesus, não estou aguentando. Aí começou aqueles hambúrgueres, Jesus, começou a dar uma fome, um negócio de louco, eu falei, tem que ser hambúrguer, me deu um negócio de hambúrguer, só que era meia-noite, estava tudo fechado, eu falei, gente, vou fritar um hambúrguer. Você bota o olho numa coisa, toma a tua mente, toma o teu corpo, né? Você fica... Aí meia-noite você quer comer hambúrguer. E tá tomando remédio para emagrecer de manhã, negócio do demônio, aí mistura tudo. Passa a madrugada no banheiro, é uma bênção. Versículo 8. Versículo 7. Não pense que você vai receber alguma coisa porque pediu o quê? Duvidando. Você já percebeu que criança não duvida? Por isso que a Bíblia diz, se você quer estar no reino dos céus, se você quer fazer parte do reino de Deus, você vai ter que ser como uma criança. Meu filho tem 4 anos, fala assim, aí filhão, chegou um jato hoje, veio voando, levou a... Aí eu conto a história que foi. Ele, caramba, pai. Foi no jato, eu falei, fui, aí fui lá, voltei. Ele, qualquer coisa que você contar, ele vai acreditar. A criança não duvida, sabe por quê? Porque o pai está contando. Quando a gente começa a crescer, a gente começa a ficar independente o suficiente para começar a criticar o que o pai conta. Aí quando você está adolescente, teu pai contava aquela mesma história que contava quando você era pequeno, e fala, pai, eu sei que isso é mentira. Meu pai era militar, né? Meu pai contava que fazia missão na selva, contava várias histórias que... Ele falou, olha,
fiz uma missão na selva hoje, aí ficava nós três, eu mesmo, caramba, pai, como foi ele? Rapaz, veio uma onça, aí, caramba, pai, você pegou a onça, eu peguei, e tal. Aí, quando você faz os 15 anos, você conversa com os irmãos, que negócio da onça, será que é verdade? Você começa a duvidar das histórias. Aí hoje, quando meus pais vão lá para casa, eu falo, pai, conta a história que você pegou a onça lá. Aí começa a contar, os meus filhos, vai, conta, boa. Aí eu peguei a onça. Aí todo mundo acredita, aquela festa. Porque a criança não duvida do impossível. A criança não duvida do improvável. É por isso que a Bíblia diz que você vai ter que ser como quem não duvida. Você vai ter que pedir como se não duvidasse. Você que está solteiro, aí olha aquela pessoa e fala assim, não vou duvidar não. Bota a foto no armário e fala, está decretado. Senhor, segue essa menina para que ela não veja. Porque se ela ver, ela vai desistir. Ela não pode ver, Senhor. Deixa ela só escutar a tua voz. Mas a terceira coisa também é o que mais me toca. Apesar da sabedoria ser algo impressionante, apesar da fé ser algo relevante para mudar a tua história, ou seja, você pedir sem duvidar, ter fé, mas o terceiro tem matado muita gente. O ânimo dobre. Um dia quer, um dia não quer. Um dia está afim, um dia não está afim. Um dia está feliz, outro dia quer se matar. E adolescente tem essas coisas, né? Vou me matar hoje. Hoje eu acabo com a minha vida. Vou fugir de casa. Vou fugir de casa hoje. Foge até a esquina e fica parado. Meu Deus, o que eu vou fazer? De onde que eu vou, meu Deus? Aí o seu Zé da Panela, o que você está fazendo aí? Não, estou dando uma volta aqui. Foi meu pai que eu fugi de casa. Tem que dar pelo menos 3 voltas no quarteirão, você tem que dar uma disfarçada, né? Pessoas inconstantes não chegam a lugar nenhum. Você imagina se um homem como Steve Jobs, que criou o iPhone e tantas outras coisas, grandes empreendedores, homens que influenciaram o governo, missionários que mudaram nações, tivessem ânimo dobre. Fossem inconstantes no que decidiram, inconstantes no que estavam fazendo, inconstantes nas missões que estavam inseridos. A inconstância não é para você. O ânimo dobre não é para você. A falta de fé não é para você. A falta de sabedoria não é para você. Essas são as 3 coisas que estão enfraquecendo a nossa geração. E é por isso que você vai sair daqui forte. Porque você vai sair daqui com sabedoria, com fé e com constância. Você vai ser um homem e uma mulher constante. Um jovem constante no que faz. Você não vai adorar no domingo e pecar na segunda. Você não vai orar na quarta e na quinta levar a vida como quiser. Você vai ser constante. Você vai ser constante. Não adianta vir num ambiente de adoração como a gente está tendo aqui, chorar, rolar, fazer tudo e amanhã fazer outra coisa. A constância é o que atrai a atenção de Deus para ele depositar confiança em você. Porque José teve o que teve aos 30 anos de idade. 30 anos de idade ele estava governando todo o Egito. A gente foca muito na época da prisão, mas isso ele foi um período. Porque aos 30 anos ele já estava governando toda a terra. Porque a terra estava com fome e só ele tinha comida. Por quê? Porque quando ele estava com o pai, ele era o mesmo que foi vendido pelos ismaelitas. Quando ele estava vendido para os ismaelitas, ele era o mesmo que estava na casa de Potifar. E quando ele estava na casa de Potifar, ele era o mesmo que estava na prisão. E quando ele estava na prisão, ele era o mesmo que estava no trono de Faraó. Ou seja, a constância de José fez com que Deus confiasse algo maior na vida dele. Se você não confia numa pessoa que hoje diz uma coisa e diz amanhã, que hoje diz uma coisa, amanhã diz outra, que hoje está feliz, amanhã está triste, que hoje diz que vai te abençoar, amanhã está te amaldiçoando. E aquele que diz que é teu amigo hoje e amanhã te bloqueia no WhatsApp? Já aconteceu contigo? Amigos para sempre. Toma um dedinho. Aí dá o dedinho, faz amigo para sempre. Acabou esse negócio do dedinho, né? Ainda está rolando? Corta aqui então. Só que hoje não tem corta aqui não, é bloqueio no WhatsApp. Vou te bloquear no Instagram. Amigo tem que ficar criando fake para entrar lá no teu Instagram. Ele veio de qualquer jeito. Você não sabia, né? Estou te contando agora. Revelação.
E a Bíblia diz, o homem, a pessoa de coração dobre, é inconstante em todos os seus caminhos. Nos sentimentos, nas emoções, na vida financeira, na vida espiritual. A pessoa que tem um ânimo dobre, em tudo ela vai ser inconstante. Ou seja, você vai reclamar na adolescência quando estiver na adolescência. Vai ficar reclamando quando chegar na fase de casar. Vai reclamar quando estiver casado. Vai reclamar quando for empregado. Você vai ficar reclamando porque o inconstante ele está sempre reclamando. Eu tenho um amigo meu que eu não posso dar o nome dele porque estão filmando. E tomara que ele não descubra. Ele mora num lugar aqui do Brasil que faz muito calor. E eu ligo para ele e falo assim, fala, irmão, como é que você está? Ele, como é que eu estou? Está um calor desgraçado aqui, eu não aguento. Eu não sei o que eu estou fazendo nessa cidade. Calor, rapaz, mas é muito calor. Eu falei, rapaz, cada um tem o que merece. Tá? Eu vou dar aquela palavra de ânimo. Aí, passou uns dias, eu vi ele no Facebook, né? Estava lá em Nova York. Aí liguei para ele, e aí, rapaz? Na paz? Rapaz, tá um frio do cão nesse negócio, rapaz. Eu falei, cara, você é inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, tudo tem algo para reclamar. Não importa o que Deus faça por você, vai estar reclamando. Senhor, eu estou com fome no deserto. Tá bom, toma um maná. Passa o tempo, Senhor, está muito tempo com maná. Não dá para dar uma alternada no cardápio. A gente nunca está satisfeito. A Bíblia diz que os olhos do ser humano são insaciáveis. É por isso que siga o conselho que o mais velho está te dando hoje. Tem até cabelo branco. Busque com todas as tuas forças a sabedoria, a fé e a constância. Se você, nessa idade que você está, você buscar essas três coisas que o apóstolo Tiago indicou aqui, nada vai ser impossível para você nos próximos anos. Você pode se tornar um grande empreendedor, você pode se tornar um grande missionário, você pode se tornar um grande governante. Em vez de você sair para a rua falando fora Dilma, monta um plano de governo você e vai lá e resolve. Sabe por quê eu falo isso? Porque eu comecei a ver... Quando o meu Facebook começou a crescer muito de seguidor, as críticas começaram a aumentar. Postava um vídeo e vi o cara assim, herege! De tudo que você imaginar, eu já escutei. No início, eu perdia tempo. Aí eu falava, olá, paz do Senhor, amado. O que o amado quis dizer com herege, amadinho? Porque às vezes você não escutou a pregação toda, irmão. E tá, aí eu comecei a ver o seguinte. Aí você entrava no Facebook do cara, o cara tinha 6 amigos. No Facebook, quantos amigos de verdade ele tinha? Quando o cara tem 6 amigos no Facebook, de verdade ele tem menos 3. Então, aí você entra, a pessoa não tinha resultado nenhum, não tinha fruto nenhum e estava cobrando de mim alguma coisa. Eu comecei a ver, caramba, em vez de a gente criticar os outros, por que a gente não monta um negócio e faz? Não. É mais fácil ficar plaquinha para a rua. É mais fácil ficar no Facebook dos outros. Ah, tá falando, vai buscar o Espírito Santo. Busca, rapaz, mas ninguém está te pedindo buscar, não. É mais fácil criticar do que fazer. Mas como a gente não tem sabedoria, fé nem constância, a gente vai ficar vivendo pela vida dos outros. A gente vai ficar falando da vida dos outros. A gente vai ficar se comparando com os outros. E nisso nossos anos estão passando. Porque a única moeda de valor que você realmente tem nessa vida é o tempo. Você nunca mais vai voltar a ter 16 anos, 17. Você só tem agora para tomar as decisões que tem que tomar. Por isso que a Bíblia diz, se alguém precisa mesmo, peça a Deus. Olha o que a Bíblia fala. Peça aos seus pais que te cuidaram bem. Não. Está falando aqui, não importa quem foram seus pais, se te trataram bem ou mal. A Bíblia te fala, não. Você não precisa de nada externo. Você não precisa de nada que você não pode controlar. Como a família onde você nasceu, você escolheu? Mas a família que você vai formar, você pode escolher. O que é inevitável já está na mão de Deus.
Agora, o que dá para você escolher, ele está contando que você tome as decisões com sabedoria. Sentiu um arrepio aí, não? Todo arrepiado. Sabe o que é isso? É Deus abrindo sua mente para o que está por vir. É Deus abrindo sua mente para o que você vai ter que fazer nos próximos anos. Você vai dar os passos mais importantes da sua vida nos próximos anos. E eu profetizo, você não vai errar. Você não vai perder tempo. Você não vai perder tempo nem com amizades erradas, nem com relacionamentos errados, nem na faculdade errada, nem no país errado, nem nada. Porque Deus vai te dar sabedoria, vai aumentar a tua fé e vai te fazer um jovem constante no que faz. O ânimo dobre vai sair da tua vida. Aí as pessoas vão reconhecer que Jesus é com você. Eu encerro dizendo o seguinte. Se você ainda não faz o que Jesus mandou fazer, não diga que você é crente na escola. Porque você está queimando o filme dos crentes. Porque você fala que é crente, o amigo armazena essa informação, fala, é crente. Aí você chega naquele dia na escola, vou bater na minha mãe. Minha mãe está achando que é o quê? Aí o cara do mundo fala assim, você vai bater em quem? Na Dona Margarida, não faz, nem chama de mãe mais. Quando não chama de mãe, Dona Margarida vai ver. A pessoa só vai reconhecer Jesus em você quando você tiver o amor de Jesus. Ela só vai reconhecer Jesus em você quando você tiver a constância que Cristo tinha. Só vai reconhecer Jesus em você quando você tiver a fé que Ele ensinou, a sabedoria com que Ele andou nessa terra. Então, olha só. Você só não está arrastando uma multidão de jovens atrás de você porque você fala mais do que faz. Porque quem faz não precisa falar. E arrasta com o exemplo. Mas você só vai conseguir ser esse exemplo que talvez você esteja ansioso para ser, se você tiver sabedoria, fé e constância. Se a pessoa olhar para você o ano todo na escola e falar assim, caramba, no dia mal, no dia bom ele está bem. Quando o professor briga, quando o professor não briga, ele está positivo, está sempre rindo, dando abraço nos outros. O dia que chove, ele vem. O dia que faz sol, ele vem. Quando a pessoa começa a ver que você é constante, fala, o que faz um homem desse, uma mulher dessa, o que faz um jovem desse ser constante? Você abriu o coração das pessoas para escutar a verdade que você quer declarar. Ou seja, todo aquele que realmente pratica a palavra de Deus é um grande evangelista. Eu encerro dizendo isso. Você pode ser, além do que vai ser, empresário, médico, advogado, missionário para os aborígenes. Acho que aquele ali que já está parecido vai ser. Né? Não importa o que você vai ser. Eu sei de uma coisa. Todo mundo aqui tem um chamado para evangelizar. E as pessoas só vão acreditar quando virem você fazendo o que a Bíblia diz para fazer. Nesse caso de hoje, quando virem sabedoria, fé e constância em tudo que você faz. Vai dar errado. Fala assim, não vai dar não. Se viu uma pessoa que estava comigo no carro, meu Deus, não vai dar tempo. Eu falei, só um minuto, você acredita que Deus existe? A pessoa, claro, pastor. Eu falei, então vai dar tempo. Pastor, está tudo engarrafado. Eu falei, você acredita que Jesus existe? Aí eu comecei a insistir. Porque tem pessoas que estão há 30 anos na igreja e agem como se Deus não existisse. Quase que eu falei, irmão, aceita Jesus agora, levanta a mão. É que eu sou bispo. Eu falei, então, levanta a minha mão. Porque tem gente que age como se Deus não existisse. Mas aqui está se levantando uma geração de gente que vai agir com sabedoria, decidir com sabedoria, vai fazer com fé e vai ser constante em todos os seus caminhos. E uma multidão vai ser arrastada pelo exemplo que você vai dar onde você passar. E eu quero profetizar que vocês vão casar bem, vão para as melhores faculdades, vão ter os melhores empregos. Você que vai ser missionário, você vai ser o melhor, vai ser o que mais vai ganhar almas lá dentro, é o que mais vai transformar a vida de pessoas. Deus vai te capacitar com aquilo que Ele pode fazer, aquilo que lhe cabe fazer, e Deus vai abrir sua mente para que você tenha inteligência e sabedoria para fazer a sua parte.
Eu declaro que não importa como foi o seu passado, e sim o que vai acontecer daqui por diante, o teu futuro que já está na mão de Deus. Eu declaro sobre a tua vida a paz, a saúde, a alegria e a prosperidade do Altíssimo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você que crê, aplauda ao Senhor. Deus te abençoe.